A paz do Senhor, queridos, Deus abençoe a vida de vocês e receba a bênção da parte do Senhor. Tá? Pastor Donizete Pereira, estamos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a sua vida, tá? E os professores, professoras, talvez você está me vendo hoje pela primeira vez, ajude aí o canal, assine esse canal que nós vamos estar trazendo sempre um breve comentário objetivo específico da Escola Bíblica Dominical, e eu creio que vai ser útil para você, para a tua igreja, para aqueles que subalternam de vocês, para aprender. Qual é a nossa finalidade? Enraizarmos na palavra de Deus e aprendermos junto com a palavra de Deus. O mesmo Espírito Santo que está comigo, que vai fazer nós entender essa aula, é o mesmo Espírito Santo que vai fazer você entender também. Amém? Vamos entrar em aula, texto áureo. Estamos dialogando, aprendendo sobre a lição de número 7. Davi é ungido rei. Davi é ungido rei. Texto áureo, na realidade, está aqui inserido no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz: Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, presta atenção, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Aí que está a diferença. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. É isso que é a prioridade na vida de um obreiro, de uma obreira, é isso. É a unção que vai fazer a diferença. Tá? Verdade prática, o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus com autoridade e vencer os gigantes. É a capacitar, é a capacitação, Essa é a prioridade da unção, para nos capacitar. Leitura bíblica em classe está inserida em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. 1 Samuel 16, 1 ao 13. Amém? Agora, vamos analisar a introdução da revista. A dizer que nosso ponto central também é a unção capacita o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Olha a introdução. O conceito da unção do Antigo Testamento. Destinava-se o quê? Destinava-se aos sacerdotes reis que estes exercessem um conceito de suas funções ministerial. Então a unção eles tinham que ter essa unção para executar algo para Deus. Um exemplo ali de Gideão e outros também, todos os juízes, nós observamos que a unção descia sobre a vida deles para que o Senhor, através deles, executasse uma obra grande para Deus. Então a unção é que faz a diferença. Nesta lição veremos que na temática, a unção de Davi era um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação dos servos de Deus para desempenharem funções na obra de Deus. Tópico 1, Davi, o rei ungido. Subtópico 1, significado do propósito da unção. No hebraico há duas palavras para a unção, suki e machahi. Então, a palavra suki aponta a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de uma pessoa, é essa a palavra. Mas quanto à palavra machahi, dá a ideia de cobrir ou untar. Essa ideia de cobrir ou untar, dela se deriva o substantivo mashiach, que significa Messias. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar, preste atenção, que a pessoa ou obreiro ungido, ele significa separado para o serviço de Deus. Ele torna-se assim, intocável. Nesse sentido do Velho Testamento, nós observamos também que todos os utensílios sagrados lá do tabernáculo, eles foram ungidos. Então isso significa que aqueles utensílios foram separados. Mesma coisa se deu posteriormente aos reis, sacerdotes, profetas. É uma pessoa separada para o serviço de Deus. Subtópico 2 do tópico 1, o simbolismo da unção. Como ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar
o derramamento do Espírito do Senhor. Já no Novo Testamento, mostra que a unção estava um exemplo sobre Jesus, né, Lucas 4,18. Pedro fez menção dessa unção como o Filho de Deus lá em Atos 10:38, e também Paulo escreveu essa mesma unção sobre os cristãos lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 a 22. Então, essa é a diferença que faz nos dias de hoje. O que faz a diferença na vida de um obreiro? A unção. É essa unção que nós temos que voltar e que nós temos que procurar. É a unção do Espírito Santo. É ela que vai fazer a diferença. A verdadeira unção é ordeira, decente e tem um alvo. Que alvo que é a unção? É glorificar a expansão do reino de Deus. Através da unção, né, o reino de Deus vai se expandir. 3. Subtópico 3, a unção do 1, a unção sobre Davi. Então nós observamos que Deus buscava alguém ali da casa de Jessé. Deus falou com o profeta Samuel, vai ter a casa de Jessé, né, o belemita, né, ele era neto de Boaz e Ruth, né, que lá você vai ungir o novo rei de Israel. E isso, né, conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência que a missão, né, de ungir um novo rei, na realidade seria difícil, né, mas como representante de Deus, muitos temeram Saul. Isso quer dizer, quando Samuel, na realidade, chegou ali até as proximidades, né, da casa de Jessé, as pessoas já temeram. Por que as pessoas temiam um profeta quando chegava assim num território, numa casa ou no palácio? Porque ele tinha o recado diretamente de Deus. Então eles disseram, você vem vindo em paz? É de paz a sua vinda? Porque eles temiam os profetas de Deus. Tá? Então por isso que eles mencionaram. E Samuel, né, quando ele chega na casa de Jessé, reúne a família, ele fica ali impressionado, né, com os filhos, né, de Jessé. Primeiro, né, Eliabe, Abinadab, Samá, que eram pessoas que fisicamente, né, e eles já serviam o exército, fisicamente parecia que era eles, mas é diferente. Passou todo mundo e Samuel, na orientação de Deus, né, falou, tem mais alguém? A gente observa que nem Jessé acreditava, né, em Davi, né, pelo corpo, né, pela fisionomia, né? E o pai nem chamou Davi. Por que ele não chamou? Ele falou, esse aí não vai ser qualificado. Mas Deus, ele olha para o quê? Para o interior. Deus não olha o externo, Deus olha o interno. E ali Davi foi ungido rei. Quando chamaram Davi, né, simples daquele jeito, Deus falou para ele, pode ungir, que esse é o novo rei de Israel, segundo o meu coração. Preste atenção, Deus não olha para a tua aparência nem para mim. Deus, ele olha o nosso interior. E nesse momento ele está olhando para o meu interior e para o teu interior. E só ele que sabe o que passa dentro dos nossos interiores. Então pedimos perdão, revogamos a causa e vamos lutar para o reino, né, de Deus. E subtópico 2 aqui da lição, Davi, o rei que era servo. Isso aqui é importantíssimo. O que é a base de qualquer ministério, de qualquer um? Olha para cá agora. É você ser servo. Então essa é a base. Davi, o rei que era servo. Estamos no tópico 2 da lição. Subtópico 1 do tópico 2. O ungido servindo. Preste atenção. O ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Porque muitas pessoas hoje, quando é separada ministerialmente, tem algum cargo, ele tem a tendência de pisar nos outros. E aqui é diferente. Eu quero te dizer, não importa se você é advogado, se você é empresário, o que você é, mas dentro da igreja você é servo.
Você está ali para servir. Não importa o que você é fora da igreja, mas dentro da igreja você tem que estar submissa à autoridade que Deus colocou ali dentro da igreja. Não importa os seus status, ali dentro você é servo, tá? Aprende isso. Então, sendo ungido, Davi já sendo ungido, não abalou a sua posição de servo e fez isto até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégia para que Deus o colocasse na corte com Saul. Então, Deus observou isso em Davi. E posteriormente foi a estratégia para Deus colocar, na realidade, devagar, colocando Davi próximo de Saul. E é interessante, final desse tópico primeiro, do tópico 2, pois Davi crescia, porque ele era servo, enquanto Saul descrescia. Davi crescia, porque ele era servo, e Saul descrescia, porque Saul nunca quis ser servo. Então analise esse ponto, analise a sua vida nesse momento também. O número 2, do tópico 2, o Espírito do Senhor se retira de Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau, que ali estava por expressa permissão de Deus. Olha que terrível, né? Uma pessoa que foi ungida, Saul, né? Foi ungida, foi separada, profetizou, mas nesse momento o Espírito de Deus se afastou dele. E toma cuidado, nós temos que tomar muito cuidado de não sermos guiados por nós mesmos. Sempre chamar, Espírito Santo, me ajuda, me orienta, né? Dar-me a tua direção para nós não sermos guiados pelas nossas próprias emoções e seguir uma trajetória de Saul. Então, a Bíblia registra que um espírito mau da parte do Senhor ali atormentava, né, Saul, e nesse momento, né, Davi, com as suas habilidades também de tocar harpa, Deus colocou ele ali do lado. E a Bíblia diz que quando Davi solava a harpa, o espírito mau se acalmava. Isso significa também que o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração, até espírito mau sai. Mas tem que ser louvor, tem que ser adoração, tá? Vamos analisar agora o tópico 3 do subtópico 2. Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel. Sabe, fui separado, já estou com a unção, cuidado. Davi humilde, Davi quieto, Davi nunca ele passou assim na frente. Davi sempre foi submisso. O que ele estava ali? Esperando a hora de Deus. Se eu te falar algo, espere a hora de Deus. Não se precipita as coisas, né? Senão você vai se dar mal. Muitos que se precipitaram se deram mal. Fica tranquilo, né? Fica só na obediência e na hora certa, Deus vai te levantar e vai te chamar. Então, nós observamos aqui que em nenhum momento, ou aquela parte vulnerável, né, que Saul já estava ali sendo atormentado, em nenhum momento Davi, num jargão da língua portuguesa para nós entendermos melhor, nunca ele tentou puxar o tapete de Saul. Pelo contrário, ele servia e temia Saul toda a sua vida. Ele temia Saul. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter uma atitude de servo, pois foi esse exemplo de Jesus nos deixou. Isso está registrado lá em Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se Jesus veio para servir, você imagina eu e você.
Então, o sucesso na vida de uma pessoa é servir. Deixa eu te falar uma: continua servindo. O segredo é servir debaixo de uma obediência. Subtópico 3, estamos indo para o final. Deus abençoa a sua vida. Davi, o rei que era guerreiro. Davi, o rei que era guerreiro. O gigante Golias, depois, na realidade de Davi ser ungido, Davi tem diante de si um grande desafio. E qual foi temido por todo Israel? Lutar contra Golias, Tendo esse aproximadamente quase 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes Anaquins, Era um remanescente do refúgio de Gaza, Asdote, na ocasião da execução feita por Josué. Então, tinha um lugar lá que tinha os... O que é Anaquins? Eram umas tribos, com a estatura, o corpo deles era meio fora do normal, mas eram umas tribos, eles eram desse jeito. Observa hoje, os jogadores de basquete, jogador de vôlei, eles têm que ter uma estatura acima da normal, senão não serve para esse tipo de esporte. E Golias, entre todos aqueles que tinha naquela época, ele era desse jeito, forte, grande, quase 3 metros de altura, e isso ocasionava ali um medo, das outras pessoas, Então, por que será que nós observamos o silêncio de Saul e de todo o exército diante daquela situação? Você já parou para analisar isso? Por que Saul, e todo o exército silenciou diante daquela situação, daquele gigante? O silêncio de Saul é o resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito, quando ele afasta de uma pessoa, a pessoa tem uma tendência de, diante das situações que vêm sobre a nossa vida, ele não ter força para lutar, porque algo está acontecendo na vida da pessoa. Então, com Saul, como o Espírito já tinha se afastado dele, o medo veio. E como o medo veio sobre Saul, ele era rei, o medo abateu todos os que estavam em sua volta. Então, se uma pessoa é abatida pelo medo, diante de uma situação, por afastamento do Espírito, todas as pessoas que é subalterno a esta pessoa, fica com medo também. Então, ali Deus, vai criar ali uma situação, na realidade, para que Davi entrasse em ação. Subtópico 2, Davi ungido e cheio de fé. Deixa eu repetir isso aqui. Subtópico 2 do tópico 3. Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Essa é importante, tá? E Davi era jovem e não estava pronto para a guerra. Deixa eu repetir isso aqui. Davi era jovem, não estava pronto para a guerra. Isso aos olhos dos homens. Deixa eu repetir isso aqui. Isso aos olhos dos homens. Mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. Então, aos olhos humanos, Davi era um menino, Davi estava ali, mas aos olhos de Deus é diferente. Deixa eu te falar algo. Deus está de olho em você. Aos olhos humanos, parece que você é incapaz. Se eu te dizer algo, mas aos olhos de Deus, Deus está te preparando. Receba isso no nome de Jesus. Só fica na obediência. Amém? Vamos lá? Vamos prosseguir? Então vamos. Tá? Nós vamos aqui do tópico 3, e o subtópico 3, e estamos já indo para o final. Quem é ungido e confia no poder de Deus não teme o inimigo. Tá? Quem é ungido, confia no poder de Deus, não teme o inimigo, por mais feroz que este apresente. Este entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. Então, por mais grande que é a luta, nós temos que entrar confiante. Aí o salmista vai dizer
1.000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Tenha fé, prossiga. O gigante levantou, mas vai cair. Só prossiga na fé, na unção e no nome de Jesus. Subtópico 3, né? E o número 3, estamos indo para o final. As armas do garoto, né? Davi atribuiu a vitória que obteve sobre o urso e o leão, e não na sua habilidade, mas em Deus. Davi sempre colocava a Deus. Você venceu por quê? Porque Deus estava comigo. Você derrubou o leão? Derrubei, porque Deus estava comigo. E o urso? Deus estava comigo. E na realidade, né, Davi, quando recebe aquelas armas, não teve jeito, né? Assim, as molduras, aquela roupa de soldado daquela época, não teve jeito. Davi, na realidade, ele foi procurar as armas que a própria natureza tem. Se a própria natureza tinha aquelas armas eram de Deus. Então ele pega ali as pedras, né, e ele vai de encontro com aquele gigante. Todo mundo observava aquilo lá como derrota. Todo mundo, assim, uma análise de guerra, falou, não vai ter jeito, ele vai ser massacrado agora. Mas aquelas armas foi o que Deus, né, derrubou aquele gigante. Duas coisas: quando Davi lançou a pedra, aquela funda, né, acertando o gigante caiu atordoado. Preste atenção aqui, você tem que levar isso aí para casa agora. Tem a maior coisa que tem, sim, o gigante desmaiou só. Davi não perdeu tempo. Davi foi lá, pegou a arma do próprio gigante e degolou o gigante. Então tem as coisas maiores Deus vai fazer, mas também as menores nós temos que fazer. Então Deus depende de mim e de você. Desmaiou o gigante, Davi já esperto cortou a cabeça do gigante. Não esperou ele acordar, tá? Não esperou. Então avança com sabedoria. O gigante caiu, mas você tem que avançar com sabedoria. Quarto, o contraste entre Davi e Golias. Humanamente era impossível, né, Davi vencer Golias, visto que esse era um gigante e Davi um jovem comum. Mas todo o diferencial, nós vamos finalizar aqui, mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebera pela fé que ele tinha em Deus. Paulo disse que os cristãos, para nós cristãos, andarmos por fé e não por vista, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Eu e você, nós temos que andar por fé e não por vista, no nome de Jesus. Deus procura saber orientar. Davi procurava sempre, na realidade, saber e andar na orientação de Deus. Nossas batalhas não devem ser pela busca da nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória do reino de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 33. Conclusão: Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com posição física, social e intelectual de alguém. Por isso, ele olha para o coração do ser humano, não somente o exterior, mas principalmente o interior. Isso foi dentre os filhos de Jessé, né, que nós observamos que Deus olhou para o coração de Davi. 1 Samuel 13, 14. Deus unge, Deus separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temem enfrentar o inimigo. Deus abençoe a sua vida, receba a presença do Senhor, fica firme, o Senhor é contigo. Até o próximo comentário. Até mais, tchau, fica na paz do Senhor Jesus.